Olá, bem-vindo a esta nossa catequese. Estamos no terceiro domingo do Advento, um tempo bonito, importante, um tempo de especial preparação para a chegada do Senhor que vem ao nosso encontro. Além disso, este domingo é muito especial. É o domingo da alegria. Alegrai-vos no Senhor, eu repito, alegrai-vos no Senhor, o Senhor está perto. É o que nos diz a palavra de Deus hoje na carta aos Filipenses, e é justamente a frase bíblica que anima o tema da alegria, que é o tema que hoje nós vamos aprofundar. Então quero desejar a você um ótimo domingo, agradecer a sua presença nesta catequese e começar, claro, orando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos então ler aquilo que diz a palavra de Deus neste domingo. Como eu disse, a antífona, ou seja, aquele versículo que precede a própria celebração e anima este domingo é: alegrai-vos sempre no Senhor. De novo eu vos digo, alegrai-vos. O Senhor está perto. Filipenses 4, 5. Primeira leitura. Estamos em Isaías, capítulo 61. Leitura do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção aos cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor. Exulto de alegria no Senhor, e minha alma regozija-se em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça, e adornou-me como um noivo com sua coroa, ou uma noiva com suas joias. Assim como a terra faz brotar a planta, e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo responsorial hoje não é um salmo, é o trecho do capítulo 1 do Evangelho de Lucas, é o Magnificat de Maria. A minha alma se alegra no meu Deus, a minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou meu espírito em Deus meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos os que o respeitam. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 16 a 24. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, estais sempre alegres, rezai sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias, porque essa é, a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e guardai o que for bom. Afastai-vos de toda espécie de maldade.
Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente. E tudo aquilo que sois, espírito, alma, corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chamou é fiel. Ele mesmo realizará isso. Palavra do Senhor, graças a Deus. O evangelho de hoje é do evangelista João, capítulo 1, que é a continuação da apresentação de João Batista. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, este domingo é super especial em tudo. Até as cores da igreja mudam, a igreja usa aquele róseo, aquela cor mais clara, festiva, e já nos seus sinais a igreja anuncia que existe um clima diferente no ar. O grande tema deste domingo, repito, é a alegria. Não é só o tema do domingo, mas é o que Deus quer de nós, é o que Deus quer de você, é o que Deus quer de mim. Alegria, alegria. Esta é a nossa vocação, o nosso desígnio, a nossa meta, é o que Deus pensou para nós, a alegria. E hoje vamos poder descobrir então agora algumas das características da alegria cristã, que diferem do conceito de alegria que hoje está por aí. O primeiro ponto que eu quero dizer hoje é: Deus nos ama. Deus nos ama imensamente. Somos amados por Deus. O Criador de tudo, o Todo-Poderoso, o Onipotente, o Altíssimo, o Senhor, ama imensamente a você, a mim. Somos amados por Deus, Deus nos criou por amor, Deus nos criou com amor e Deus acompanha toda a nossa existência com o seu amor. Um amor que não cansa, que não cessa de se dirigir a nós, um amor que não trai, que não abandona, que decepciona, que não decepciona jamais. Essa é a alegria do cristão. Ponto. Bastava aqui, podia terminar a catequese agora. A grande alegria nossa é saber que o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, nos ama imensamente. Ama a mim pessoalmente, individualmente, carinhosamente, apaixonadamente. E este amor de Deus é a razão da nossa alegria. Somos amados por Deus. Eu digo sempre que não existe nenhuma experiência mais marcante, mais transformadora, mais forte para nós humanos do que aquela de sermos amados.
mais ainda se o amor vem de Deus. O amor, sobretudo o amor de Deus, tem aquelas características que estão no final do hino ao amor, lá de São Paulo aos Coríntios. O amor tudo suporta, tudo alcança, tudo desculpa. Essa é a atitude de Deus em relação a nós. Deus nos suporta sempre, Deus nos ajuda, Deus acredita em nós, mais do que tantas vezes nós acreditamos nele. Deus perdoa tudo, espera tudo, porque nos ama. A primeira leitura que nós escutamos do profeta Isaías, já bem avançados que estamos na profecia de Isaías, já o capítulo 61, vem de um contexto histórico específico. Se nas últimas 2 semanas nós estávamos lendo Isaías no período do exílio da Babilônia, ou seja, o povo eleito tinha sido expulso da sua terra e vivia agora sob o jugo de uma outra nação, numa condição de vida muito desfavorável, agora o contexto é outro, eles retornaram. Então, nós estamos hoje no momento em que o povo retorna a Jerusalém, que porém tinha sido destruída. E agora é todo um trabalho lento e pesado de reconstrução de Jerusalém. Sobrou pouca gente na cidade. Os poucos que sobraram estão sem esperança, vendo a destruição da cidade santa, um dos grandes símbolos do mundo, em ruínas. Agora é preciso reconstruir tudo. O problema é, à medida que Jerusalém vai sendo reconstruída, também vão sendo reconstruídos os maus hábitos de antes. A corrupção, a distância de Deus, a exploração, a marginalização. Então, o esforço era grande para reconstruir e os resultados eram um retorno a uma vida que não preenchia. Isso, claro, aumentou o nível de desespero, de desesperança daqueles que tinham regressado do exílio. É nesse contexto, então, que Isaías hoje escreve. A primeira parte, embora pareça uma apresentação que o profeta faz de si mesmo, na verdade é uma antecipação de Jesus. A profecia é sobre Jesus Cristo, o grande profeta da humanidade. O Espírito do Senhor está sobre mim. Esse versículo nos leva àquela cena do batismo de Jesus Cristo, em que ao sair das águas do Jordão, desce o Espírito Santo em forma de pomba e do céu vem aquela voz: "Este é o meu Filho", o Espírito do Senhor que pousa sobre a pessoa de Jesus. Ele me ungiu, enviou-me para levar a boa nova aos pobres, ou, como diz na tradução de hoje, aos humildes. Esse versículo é a chave de leitura deste domingo. Os pobres aqui, ou humildes na tradição que é proposta, na tradução que é proposta, somos todos nós, dizia Papa Francisco no outro domingo. Pobres somos todos nós. Aqui, esses humildes são aqueles que se reconhecem necessitados de Deus, aqueles que não se põem acima dos outros, nem acima do próprio Deus, mas que se abrem à novidade que Deus oferece permanentemente na nossa vida, na nossa caminhada. A esses que são humildes virá uma boa notícia. Aqui a importância de entendermos aquele contexto histórico que eu explicava há pouco. Num contexto de desesperança, de difícil reconstrução do que havia sido perdido, agora vem esta palavra de Isaías. Uma boa notícia chegou. Os humildes recebem agora uma boa notícia. Para curar as feridas da alma, anunciar a liberdade aos que estão presos. Aquele povo andava muito ferido na alma, principalmente na fé, na espiritualidade, na confiança em Deus, mas também nos seus valores sociais, comunitários, enfim, nas relações que existiam. E agora esse anúncio de que o enviado do Senhor vem curar as feridas da alma. É muito atual também essa realidade nos nossos dias.
A alma anda muito ferida, se nós pensarmos no tempo de pandemia que nós estamos atravessando, tantas almas feridas pelo luto, pela distância, pelo sofrimento dos que amam ou pelo seu próprio sofrimento. As almas feridas porque não podem mais abraçar, não podem mais beijar, não podem mais visitar, não podem mais ir ao encontro. As almas feridas pela máscara que cobriu o nosso rosto e parece que nos fez ficar com medo uns dos outros. Tantas feridas da alma, do desemprego, da dificuldade de rezar, da dificuldade de crer em Deus quando tudo parece desmoronar. Assim como o profeta anuncia que o ungido do Senhor naquela época vinha para curar as feridas, também hoje o profeta faz esse anúncio a mim e a você. O ungido do Senhor vem curar as suas feridas, as minhas feridas. E vem proclamar a nossa liberdade da prisão. Mas, Gabriel, eu não estou preso, estou em casa, eu estou te escutando do celular ou no carro. Todos nós, de um modo ou de outro, estamos presos. Seja porque a pandemia nos fez ficar presos em casa mesmo, quase numa prisão domiciliar, seja porque também existem tantas formas atuais de escravidão, de aprisionamento de nós mesmos, que nos impedem de viver a nossa plena liberdade. O Senhor vem nos dar a libertação do que hoje nos faz mal, do que hoje nos tira a liberdade e, sobretudo, a alegria. Para proclamar o tempo da graça do Senhor. É um novo tempo. Estamos a poucos dias de começar um novo ano, mas existe sempre o risco de que o novo ano vire aquelas promessas de Réveillon que um mês depois a gente esqueceu. Este novo tempo é real. Deus nos dá um novo tempo, uma nova oportunidade. E devemos agradecer a Deus porque estamos aqui vivos, relativamente saudáveis, relativamente capazes de continuar a nossa caminhada, mas Ele nos torna inteiramente capazes na medida da nossa abertura à sua graça. Por isso é um novo tempo da graça do Senhor. Não é um novo tempo dos nossos projetos, não é um novo tempo das nossas forças, não é um novo tempo para a gente ser mais rico, para a gente ter mais conforto. Não. É um novo tempo para contar mais com a graça de Deus. Que da parte dele ele faz. Ele derrama as suas graças sobre nós. Precisamos nós nos abrir a essas graças. A segunda parte da leitura é uma resposta à primeira. A primeira parte da leitura, como eu disse, é o anúncio de Jesus Cristo. O profeta da humanidade. O ungido do Senhor na história. A segunda parte, então, é a resposta que se dá ao anúncio da vinda do ungido do Senhor sobre nós. E veja como é essa resposta. Começa dizendo, exulto de alegria no Senhor. É claro, não haveria como ser diferente. Olha aquilo que o Senhor nos oferece hoje. Nos oferece uma boa notícia. Parece que de março para cá a gente só escutou más notícias. Basta ligar o noticiário, é só más notícias. O número de mortos que aumenta, de infectados que aumenta, de desempregados que aumenta, de empresas que fecham que aumenta. Precisamos de uma boa notícia. A boa notícia está aqui. A boa notícia de que Deus nos ama, Deus nos quer livres, Deus nos quer alegres. Deus nos quer no novo tempo. Qual pode ser a resposta a uma boa notícia como essa? A alegria, a consolação, a esperança. Mas ainda se esse novo tempo vai ser marcado pela cura das nossas feridas da alma, um novo tempo marcado pela libertação daquilo que hoje nos prende, a resposta só pode ser alegria. Exulto de alegria no Senhor. A minha alma se regozija no meu Deus. Veja as figuras que o profeta descreve. Ele me vestiu com as vestes da salvação. Aqui tem um significado profundo e simples de a gente entender. A gente põe aquela veste daquilo que a gente quer que represente o que a gente é, né? Eu, por exemplo, quando preciso ir despachar com o juiz, preciso ir para uma audiência, num fórum, preciso colocar um terno.
colocar minha identificação de advogado, ou hoje de manhã, quando fui à primeira missa do novo arcebispo de Brasília, fui com a blusa da catequese, porque queria me apresentar como catequista. Então, a veste diz muito sobre nós. O profeta diz que Deus nos veste com a salvação. A salvação passa a expressar essa nova realidade, que é o grande sonho de Deus para nós, é a salvação. E a outra figura é essa do manto da justiça. Ele me adornou com o manto da justiça. A realidade da injustiça está muito presente hoje na sociedade. A fome, a exclusão, a miséria, a guerra, a violência, todas essas são faces da injustiça. Agora Deus vem ao nosso encontro com o manto da justiça. E a terceira figura é essa da coroa ou das joias. Adornou-me como um noivo com a coroa, ou como a noiva com as joias. Essa figura do noivo, da noiva, que remete sempre a uma aliança, remete sempre a um compromisso amoroso. Quem sobe ao altar com a sua coroa, quem sobe ao altar com as suas joias, para se entregar ao seu amado, à sua amada. Portanto, Deus carinhosamente, amorosamente nos enche de joias para fazer conosco aliança, fazer conosco casamento. O profeta termina fazendo uma simbologia, uma comparação da ação de Deus com a ação da terra fértil. Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim Deus fará germinar a justiça e a glória em todas as nações. Aqui o convite é para que a gente jogue a semente do próprio coração na terra fértil, que é o amor de Deus. E ele faz germinar, frutificar essa semente jogada na terra, que é o seu próprio coração misericordioso e sagrado. Veja, o que a gente pode então dizer como conclusão desta primeira leitura? A alegria porque agora este novo tempo da graça do Senhor vem como uma resposta ao tempo dos nossos malfeitos. Alegria porque a salvação se apresenta, porque a libertação é um dom que o Senhor vem nos entregar. Alegria porque estamos consolados, uma nova esperança nasceu. É esse carinho de Deus para com um povo que tinha errado muito, se desviado muito, o que se aplica também a nós. Hoje Deus vem carinhosamente ao nosso encontro, nós que temos errado muito e nos desviado muito do caminho. O Salmo responsorial, como eu disse, não é um salmo, é o canto do Magnificat de Maria, aquele hino que Maria faz sair do seu coração no momento da visita a Santa Isabel, já com o Santo de Deus no seu ventre. Aqui nós vemos exatamente a alegria de Maria, Magnificat, veja, tem esse T no final, significa justamente esse diálogo com Deus, e que depois a gente consegue entender quando vê o próprio texto do Magnificat. A minha alma engrandece ao Senhor. Não é? Aqui temos também um grande canto alegre de Maria. Essa alegria porque foi escolhida, a alegria porque Deus pousou sobre ela o seu olhar, mesmo sendo ela uma humilde serva. O poderoso fez por mim maravilhas, diz Maria. O seu amor chega aos que o respeitam. Esse canto de Maria também nós devemos hoje entoar, porque Deus olha para nós, Deus não se esquece de nós, Deus caminha conosco. E o seu amor chega até nós, inclusive agora, neste momento da nossa catequese, o seu amor alcança a todos que o desejam. E Maria termina no trecho que hoje é proposto do Magnífica dizendo: saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Aqui precisaríamos entender
quem são os famintos e quem são os ricos. Famintos são aqueles que têm fome, óbvio, mas aqui não tanto a fome do alimento físico, do corpo, mas a fome da justiça, a fome do mundo melhor, a fome da fraternidade como relação entre as pessoas, a fome de Deus. Esses vão ser saciados. Os que têm fome de bem, os que têm fome de amor, vão ver essa fome encontrar saciedade. E aqui quem são os ricos? Aqueles que se pensam autossuficientes, aqueles que confiam na sua riqueza, no seu poder, nos seus bens, no seu conforto, nas suas bases e julgam não depender de Deus. Esses vão perder tudo, porque de fato, sem Deus não se tem nada, sem o amor não se tem nada. Duas pequenas experiências que eu vivi nas últimas horas me fazem perceber de forma muito concreta essa alegria de Maria ao se colocar como serva na estrada do Senhor e ao entregar a sua vontade à vontade de Deus. Uma é a experiência de Dom Paulo César, o arcebispo de Brasília, que tomou posse neste final de semana. Ele tem repetido desde outubro, quando da sua nomeação, uma frase: o único desejo que eu tenho na vida é fazer a vontade de Deus. Ele tem dito isso o tempo todo. Disse na posse, disse hoje na missa de acolhida, disse nas entrevistas que deu. O único desejo que eu tenho na vida é fazer a vontade de Deus. E ele próprio estava muito bem, foi ele mesmo que declarou, muito bem lá em São Carlos, e teve esse sentimento dúbio no coração, a alegria pela confiança do Papa, que o chama a uma nova missão, e de outro lado o pesar por deixar a experiência de São Carlos, que estava indo muito bem. Por que então que veio com tanta alegria? Porque veio para fazer a vontade de Deus. Então, Dom Paulo, já com a sua chegada, nos ensina a importância da centralidade da vontade de Deus como geradora de alegria a quem pratica a vontade de Deus. A vontade de Deus como fonte de alegria. E uma outra experiência que vivi foi com um querido amigo aqui da nossa comunidade, que ontem fez a sua consagração a Maria, um jovem de 18 anos que convidou a sua família, os seus amigos, a mim, para testemunharmos o momento em que ele se colocou aos pés de Maria e consagrou a própria vida, os próprios caminhos a Maria, lógico, para chegar a Jesus, né? Sempre o foco é Jesus e Maria como aquela que intercede e que aponta o caminho do seu filho. A vontade de Deus, que continua em todos os tempos a atrair e a parecer sempre o caminho certo para quem a descobre. A segunda leitura é muito forte. Paulo está escrevendo aos cristãos da cidade grega de Tessalônica, onde havia uma belíssima comunidade cristã. E Paulo começa já com 3 palavras muito fortes. Estai sempre alegres. Rezai sem cessar. E em todas as circunstâncias, dai graças a Deus. São 3 palavras muito fortes. Estar sempre alegres. Difícil, né, da gente aceitar uma palavra como essa, como sempre alegres. É possível até ser alegre, ficar boa parte do tempo alegre, mas sempre, sempre. A alegria cristã consiste nesse sempre alegres. Não é sermos bobos, andarmos sorrindo por aí sempre, dando gargalhadas em qualquer ambiente. Não. Também não é ser insensível, a ponto de parecer sempre alegre, mesmo diante da perda, da dor, do conflito, da desunidade. O significado aqui desse estar sempre alegres é saber que toda dor passa, todo sofrimento passa, toda pandemia passa. Deus nunca passa. O amor nunca passa. A única realidade que sobrevive ao tempo e a tudo é o amor. A dor, não. O sofrimento, não. Então, esse estar sempre alegres vem dessa consciência de que não há mal que dure, mas o amor, sim, esse dura. O amor de Deus, sim, esse dura e não passa jamais. Jamais.
Essa alegria sempre também vem de uma outra frase da Sagrada Escritura, a convicção de que, abre aspas, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, fecha aspas. A Escritura nos diz que tudo acontece para o nosso bem, porque nós amamos, e amamos a Deus, e amamos também ao próximo, e temos fé no paraíso, e caminhamos sabendo que não temos moradia definitiva neste mundo, mas que a nossa pátria está no coração de Deus. Aqui está a alegria cristã. Não é ser bobo, não é andar dando gargalhada por todo canto, e não é ser insensível ao sofrimento e à dor, mas é saber que tudo passa, só o amor fica. E que não há nenhum mal que possa nos acontecer ou que esteja nos acontecendo que Deus não possa transformar num supremo bem. A alegria, querido irmão, querida irmã, deve ser o distintivo do cristão, o crachá do cristão. É assim que os outros devem reconhecer-nos, porque somos alegres. Quem é o Gabriel? Aquele que está sempre sorrindo, aquele que é alegre, aquele que fala com alegria, que nos encontra com alegria, que trabalha com alegria, que catequiza com alegria. A alegria deve ser o nosso distintivo. Alegres mesmo em meio à dor. Se for preciso, mesmo em meio às lágrimas. Não significa que a gente não sinta dor. Não significa que a gente não sofra. Não significa que as lágrimas não venham também para nós. Mas significa que a nossa base é tão firme, o nosso coração é tão convicto da graça de Deus, do amor de Deus por nós. Nosso coração está tão certo de que só o bem tem a última palavra. Essa é a nossa alegria. Por enquanto estamos na cruz, estamos no sofrimento, estamos atravessando o vale de lágrimas, como diz a Salve Rainha, mas ao final o bem vencerá, o amor vencerá, a felicidade vencerá. E quando nós olharmos para trás, veremos que terá sido tão pequeno o sofrimento, por mais agudo que seja, diante da alegria do paraíso, diante da alegria do amor de Deus por nós. O que não significa que nós vamos passar a viver projetados no futuro, pensando só no céu, vivendo como se a terra não existisse de modo algum. Vamos viver com os pés fixos no momento presente, totalmente dedicados à nossa vida neste mundo, mas sabendo que somos estrangeiros aqui, que caminhamos rumo à meta. Rezai sem cessar. Sem oração não tem alegria. Sem oração não tem a capacidade de compreender o que eu agora estou dizendo. Sem oração não é possível estabelecer um relacionamento desse nível de intimidade, confiança e amor com Deus. A oração é necessária. Necessária. Não existe felicidade plena sem oração. A oração é o que abre a porta do nosso ser à entrada de Deus. É o diálogo com o Senhor. Na oração nós podemos sentir o amor de Deus por nós. Na oração podemos discernir os passos que devemos dar, as decisões que devemos tomar. Na oração vamos aumentando a nossa relação, a nossa amizade com Deus. Assim deve ser, portanto, a nossa vida. Orar, orar, orar sempre. E essa terceira palavra, agradecer em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. A palavra de Deus hoje nos convida a uma atitude de gratidão em tudo. Repare que o texto não diz agradecer por tudo, mas agradecer em tudo, sabendo que em tudo Deus nos ama. Em todos os lugares, ambientes, situações, mesmo no erro, Deus nos ama, Deus está ali conosco. Se for no erro para nos resgatar e nos dar a vida nova, o tempo novo da graça, a libertação, em tudo o amor de Deus nos acompanha. Em tudo a força de Deus nos acompanha. Em tudo existe a oportunidade de encontrarmos, buscarmos e alcançarmos a felicidade. Se preciso for, abandonando o mal que estamos praticando. Veja, essas três palavras de Paulo são a receita de uma vida bem vivida. São os passos. Alegria, oração
gratidão. Esse é um tripé do cristão. Alegria, oração, gratidão. Que necessariamente exige de nós uma postura. Qual? Abandonar a maldade. É o que diz o versículo 22, que é um versículo curtinho, exatamente com o objetivo de pregar na nossa mente. Diz o versículo 22, afastai-vos de toda espécie de maldade. Toda espécie de maldade inclui o egoísmo, a falsidade, a mentira, a soberba, a sexualidade desordenada, a inveja, o passar a perna no outro, a fofoca, o falar mal, a intriga. E poderia continuar o resto da noite falando. Afastai-vos de toda espécie de maldade. Sem esse afastamento da maldade também não tem alegria que dure. Também não tem alegria verdadeira na maldade, só na bondade. E São Paulo, nesta carta, ainda traz dois aspectos que vale a pena a gente salientar. Um deles é a integralidade do ser humano. Aqui está colocado, não é? Tudo. Espírito, alma e corpo. Não existe felicidade na fragmentação de si mesmo. Não existe felicidade no desequilíbrio entre corpo, mente, alma. É preciso cuidar integralmente da pessoa humana, em todos os seus aspectos. A emoção, o afeto, a racionalidade, tudo. No desequilíbrio, na fragmentação de si mesmo, não há felicidade. E o outro aspecto é essa frase aqui muito importante. Examinai tudo e guardai o que for bom. Veja que aqui é tudo mesmo. Examinai tudo, está escrito. Então nós podemos, a humanidade pode pesquisar, estudar, buscar compreender tudo. Isso aqui é uma luz verde para a ciência, para a literatura, para a filosofia, para a astronomia, para o que for. Examinai tudo. A palavra de Deus nos dá, então, o direito de pesquisar sobre tudo. De investigar qualquer assunto, qualquer descoberta, qualquer tema. Da física, da medicina, dos astros. Para guardar o que for bom, para fazer a escolha correta. Como saber, então, o que é bom? É o que leva à felicidade. Mas a felicidade nessas bases do cristianismo, não nas bases do mundo, porque o que é hoje a felicidade, a alegria para o mundo? Prazer, euforia, conforto, autossuficiência. Muitas vezes levando a posturas egoístas, posturas até que maltratam ou mesmo matam o outro. Não há felicidade aqui. O bom aqui, guardai o que é bom, examinar tudo e guardar o que é bom, é aquilo que leva a humanidade a ser mais humana, mais plena, com lugar para todos. O que é bom aqui é o que é amor. Então, examinai tudo e escolhei aquilo que é amor. Aquilo que vai fazer bem ao outro. Aquilo que vai dar a cada pessoa o seu espaço de dignidade na sociedade. Quero fazer também um comentário aqui que julgo muito importante. O tema do domingo de hoje é a alegria. As 3 leituras que nós fizemos até agora falam sobre alegria. Isso é muito importante. Eu estou dizendo que a alegria é o distintivo do cristão. Para dizer que não faz sentido viver a vida se não for na alegria e para a alegria. Não é razoável vir a este mundo e viver aqui 15, 20, 30, 50, 80, 90, 102 anos, como o Padre Orestes, que faleceu há pouco na minha paróquia, e não ser feliz.
é absurdo viver uma vida e não encontrar felicidade. Absurdo. Por isso hoje a palavra de Deus nos chama exatamente a lutar pela felicidade. Lute pela sua felicidade. Não é egoísmo. Não há egoísmo aqui. Lutar pela própria felicidade, colocar a própria felicidade como meta, não é egoísmo. É desígnio de Deus. É o motivo para o qual nós fomos criados, a felicidade. Essa felicidade que se lança ao outro, que renuncia à maldade. Se alguém quer ser feliz, basta começar a amar. Amar sempre e amar a todos. Quem ama é feliz. E fora do amor é muito difícil ser feliz, para dizer pouco. Você vai ser feliz e vai fazer os outros felizes se amar. A felicidade está na prática do amor. Além disso, buscando a Deus, Deus é a fonte da felicidade. No Evangelho, nós temos essa apresentação que é feita de João Batista. Já escutamos uma apresentação dele no domingo passado. Existem algumas palavras-chave hoje aqui no Evangelho. A palavra que mais aparece é testemunho ou testemunha. Eu que sou advogado tenho um particular interesse pelo tema da testemunha. Se a gente for pensar nisso, por exemplo, no contexto jurídico, uma testemunha só presta se ela ajudar a encontrar a verdade. Ou seja, se ela der testemunho da verdade. Uma testemunha que mente é imediatamente desprezada pela justiça e paga o preço por ter sido mentirosa. Mas uma testemunha verdadeira leva à prática da justiça. Isso para dizer num outro contexto. Aqui, o grande testemunho que o Evangelho atribui a João e pede também de nós, não é um testemunho num processo da justiça, mas é o testemunho na vida, na sociedade, diante de quem passa ao nosso redor. E é um testemunho da luz. Essa imagem da luz é muito importante. Hoje nós acendemos a terceira vela do Advento, a luz da nossa coroa vai se engrandecendo, vai brilhando cada vez mais forte. Por que é importante acender a luz? Porque a escuridão é bem ruim. Na escuridão a gente não enxerga, portanto não vê a realidade. Na escuridão a gente fica perdido, sem rumo. Na escuridão a gente não consegue encontrar. Na escuridão a gente bate. A luz é importante por isso. Aqui mesmo, nesta transmissão que estou fazendo, se eu desligar as luzes, você não me vê mais. Quanto mais for a luz na transmissão, mais qualidade a transmissão terá. Também a nossa vida é assim, quanto mais luz, mais qualidade tem. A luz ilumina a escuridão da vida, especialmente num tempo escuro como o tempo de hoje. Portanto, João veio para dar testemunho da luz, para partilhar com aqueles que ele encontrasse a luz. E a luz é Jesus Cristo, que é o amor encarnado. Outro aspecto é a noção que João Batista tem de si mesmo. E junto com essa noção de si mesmo, a humildade. Olha, parece que não é tão importante assim, mas é super importante ter uma adequada noção de si mesmo. O que eu mais tenho visto no mundo de hoje são pessoas que não têm a menor noção sobre si mesmas. É muito ruim não saber quem você é. Quem você é. Isso está lá na gênese da própria filosofia, desde que o pensamento humano existe, que o conhecimento do próprio ser humano está no centro do pensamento. Os gregos diziam, se queres conhecer o universo, conhece-te a ti mesmo. João foi alguém que teve essa capacidade de conhecer a si mesmo, e nós precisamos nos conhecer.
e nos conhecendo, valorizar o que temos e somos de bom, ter coragem de ver o que temos e somos de ruim e dar o passo para curar aquilo que não está bom. Isso na atitude de humildade. Esse é o exemplo de João. Alcançou uma fama enorme, um respeito enorme, multidões vinham ao encontro dele, isso não abalou em nada a sua mente, a sua retidão de conduta e a sua missão. E hoje, claramente, diante da sua fama, alguns poderosos do seu tempo vão ao seu encontro e perguntam quem ele é. E ele diz, não sou. Não sou Messias, não sou profeta, não sou Elias. Sou só uma voz no deserto. Essa humildade, mesmo diante da fama, nós precisamos aprender. E por causa disso, João não aponta para si mesmo, aponta para Jesus. Jesus ainda era completamente desconhecido. João, ao contrário, era muito conhecido. E mesmo assim, quando perguntam a ele o que ele pode dizer sobre si mesmo, não fala dele. Aponta para Jesus. A grande conversão que nos é pedida neste advento é apontar para Jesus com a nossa vida. Com a nossa vida. Voltar, redirecionar os nossos caminhos, os nossos discursos, as nossas posturas para a pessoa de Jesus. João descobre um segredo que serve também para nós. A sua essência e a sua felicidade estavam em fazer Jesus mais conhecido e mais amado. Repito, João descobre o segredo. A sua essência e a sua felicidade estavam em fazer Jesus mais conhecido e mais amado. Daqui a alguns anos ele dirá, é preciso que eu diminua para que ele cresça. É uma frase de João que eu sempre cito nas minhas catequeses, porque é só essa frase uma enorme catequese. Eu diminua e ele cresça. Para quem João prega? Para quem? Lá no deserto. Prega para os últimos. Já expliquei isso em outras ocasiões. João faz esse anúncio para os desesperados, para os excluídos, para os marginalizados, para os pobres, para os que tinham um passado nada bonito. É para eles que João dá a esperança da salvação que se cumpre em Jesus Cristo. Um último aspecto que quero destacar é o espanto que João causa. Tanto que o evangelho de hoje todo é esse. Fizeram quase uma inquirição, um longo questionário para João sobre ele mesmo, né? Parecia um inquérito. Quem foram estes? Não é? Quem foram estes? Os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas. E mais na frente diz, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus. Ou seja, era quem controlava a religião na época. Por que causa tanto espanto a ponto deles saírem de Jerusalém, irem para o meio do deserto, procurar e interrogar João? Porque era um escândalo que Deus fosse anunciado fora do templo. Era um escândalo que Deus fosse anunciado por alguém que não era sacerdote, que não era profeta, que não pertencia àquela casta da elite. Aquilo causou uma inveja terrível, uma ciumeira terrível, que depois vai custar a própria vida de João. Esse espanto por ver Deus ser pregado no deserto é um espanto que pode acontecer também conosco hoje. E também hoje é preciso que surjam mais João ou Joões no mundo. Pessoas que pregam a salvação fora das nossas igrejas, fora dos terrenos religiosos, lá onde estão. Pregar a salvação na universidade, no boteco, na boate, no parque, no trânsito, nos grupos de amigos, na internet, lá onde for. Não devemos nos espantar com o anúncio da salvação que é feito bem longe dos nossos templos. João também o fez. Ninguém pode
deter o monopólio do anúncio da palavra de Deus. Nem nós, como igreja, nem nós. A igreja de Jesus Cristo pode ter o monopólio do anúncio do reino. Quem hoje precisa da luz? Quem hoje precisa do testemunho da luz? Responda você para você mesmo. Provavelmente ao seu redor existem muitas pessoas precisando de um testemunho de luz. Provavelmente muitas pessoas ao seu redor precisam saber que Deus as ama, porque já não se sentem amadas mais por ninguém. Provavelmente muitas pessoas ao seu redor vivem a vida na escuridão, na infelicidade. Ninguém pode morrer na infelicidade, muito menos na falta de Deus. Por isso é muito importante que haja testemunhas de Deus no mundo de hoje. Quem são? Eu e você. Eu e você. Nós somos, no hoje da história, as vozes que clamam no deserto da sociedade do século XXI, especialmente no deserto dos grandes centros urbanos como Brasília. Nós somos os portadores da luz que ilumina a escuridão de um sistema econômico perverso, a escuridão da desestruturação das famílias, a escuridão da sensação de estar perdido, que hoje acomete tantos, especialmente os jovens. Nós somos os portadores da luz na escuridão da depressão, da solidão, dos tantos dramas que hoje as pessoas enfrentam. Nós hoje somos essas testemunhas. Como? Como fazer? Como anunciar a luz? Como dar testemunho do amor no mundo de hoje? Duas posturas, duas condutas. Coerência de vida e amor concreto. Essas são as duas posturas pedidas hoje a nós. Coerência de vida e amor concreto, bem praticado, com os braços, a quem nós encontrarmos em todos os ambientes em que estamos inseridos. Concluo dizendo que o melhor Natal será aquele que nos encontrar amando. Amando. Amando a todos. Amando concretamente. Fazendo o bem. Doando o que nós temos, especialmente a nossa própria presença, a nossa própria pessoa. O melhor Natal será aquele que nos encontrará amando. E por conta do amor, espalhando a luz de Jesus Cristo, que é Ele mesmo o amor encarnado no mundo. Seja esse o nosso Natal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Virgem de Guadalupe, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa semana do terceiro domingo do Advento para você. Até a nossa próxima catequese. Tchau!